E lá vem mais um filme genérico do Jason. E agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast. Eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Chegamos ao nosso episódio 52. E quem nos conhece sabe que nos múltiplos de 13 são episódios especiais onde falamos da franquia Sexta-feira 13. Hoje vamos falar da parte 4, ou também conhecida como o capítulo final, que não tem nada de final. Temos sinopse para essa bosta? Após ser morto e levado para um necrotério, Jason Voorhees ressuscita e começa mais uma interminável trilha de matança enquanto prossegue na busca pelo caminho de casa no acampamento Crystal Lake. Que pode ser qualquer filme do Jason, né? É. Sinopse genérica. E onde a gente pode assistir esse filme? No Torresmo. Eles estavam todos Pluto TV, mas não tá mais. Mas enfim. Cara, é foda. Só pra lembrar, teremos spoilers de Sexta-feira 13 e o capítulo final. A gente já falou que esse filme é genérico, ele realmente é um filme genérico de Sexta-feira 13. É o Jason atrás das pessoas. Hoje em dia, a gente assistindo muitos e muitos filmes, eu fico pensando o que o Jason queria. Por que ele queria tanto voltar pra Crystal Lake? Será que ele queria realmente voltar pra casa ou só queria matar as pessoas? Eu acho que ele tava a fim de vingança mesmo, sabe? É aquela pessoa que parece que, tipo, a intenção dele antes era matar pessoas que não cuidaram dele quando ele afogou. Então ele vem com aquela premissa de acabar com as pessoas que estão fazendo coisas erradas, né? Entre aspas, assim, que é usar drogas e transar. Porque isso fez com que ele fosse morto porque os monitores do acampamento não cuidaram de uma das crianças, que foi o Jason, né? Uhum. Então eu acredito que essa seja a premissa dele pra sempre agora, sabe? Então qualquer pessoa que vá pra Crystal Lake é um lugar amaldiçoado mesmo, sabe? Seria um lugar que não deveria mais ter humanidade ali, só natureza e tudo, porque não faz sentido as pessoas irem pra lá. Porque eu acho que ele imagina que ou ele tá salvando uma pessoa que não está sendo cuidada porque as pessoas estão transando. Óbvio, né? Que tudo isso acontece por vingança. Eu acredito que seja vingança só, sabe? Então é... Tipo um serial killer mesmo, assim, sabe? Que nesse filme ele é realmente um serial killer. Então... Ele mata pessoas que não estão fazendo nada. Estão sentados na estrada. Exatamente. Tem isso também, né? De tipo, eu não sei se... Porque é foda, porque nesse filme ele não mata a gente que tá transando e tipo assim, ele mata os enfermeiros no começo e eles queriam transar. Ele mata a menina que tá pedindo carona e ela tá comendo uma banana. Será que... Eu não sei. Talvez a intenção dela nessa viagem fosse usar droga e transar. Então, meio que ele já meteu um Minority Report ali pra não ter problema. Mas eu acho que o lance dele é esse, sabe? Quando tem aqueles serial killers que tem sempre um padrão, sabe? Tipo, modus operandi. Isso, um modus operandi dele. Então tem sempre aquele padrão de vítima, padrão disso. Aí quando você vai ver, é porque, uma vez quem brigou comigo na escola era uma menina loira e usava um vestido azul. Você fala, caralho, gente, mas isso aconteceu na escola, você tinha 6 anos, sabe assim? Não acabou, sabe? Para, entende? Então eu acho que o lance dele é um serial killer que mata pessoas que transam e usam droga, porque o problema dele lá atrás foi alguém que usou droga e transou e não cuidou dele. E nesse filme dá pra ver que o teor de violência, sangue pra caramba tem. Esse filme realmente tem bastante sangue. E nudez, nossa, tá assim... Caraca, mas botaram o volume no 11, né, do negócio, cara. Esse filme, tipo, ultrapassou, assim, os limites. Mas tem de gente pelada, sei lá, 10 minutos de filme já tem gente pelada. É verdade. E como todos os outros filmes, né, naquela época, o filme de 84 e tudo mais, né, os 3 filmes anteriores, as pessoas não tinham facilidade que tem de ver hoje em dia. Nem fita VHS não era tão fácil de ter, eu nem sei se tinha. Não lembro. Eu nasci em 85, então não sei. Eu acho que sim. Deveria ter, né? Não sei. Porque eu era criança, eu assistia a fita em VHS, meu pai gravava Deixa eu ver aqui, peraí. Esse filme tem um recap gigantesco mostrando todos os acontecimentos dos 3 últimos filmes. Sei lá, leva uns 10 minutos quase no filme, né? Tipo, mostrando todos os acontecimentos. E é legal esse recap que ele usa uma parte do filme 2 como narração do recap. Então não fica um recap tão chato. Tipo assim, só mostrando cenas. Não, ele mostra o cara narrando, que é o cara que tá sentado na fogueira, contando a história do Jason, e aí ele vai mostrando a matança e tudo mais. Foda que a gente sabe que aquele pessoal ali todo morreu já. O primeiro VHS foi lançado em 1982.
2002 no Brasil. Então, é pouco tempo, né? Pouco tempo. É bem pouco tempo. Pra ter locadora é pouco tempo. É verdade, porque a fita VHS foi desenvolvida na década de 70 e só em 80 que veio pro Brasil. Nos Estados Unidos provavelmente tinha, né? É verdade. Mas mesmo assim era difícil o acesso, né? Faz sentido ter recap, só que assim, o filme do Jason é um que marca muito por recap, porque a gente assistiu o Fred Krueger, assistiu o Hellraiser e tal, a maioria das franquias de terror não tem recap. Né? Eu acho que essas histórias são bem marcantes, assim, sabe? Da Hora do Pesadelo, Hellraiser também. Eu acho que cada história, é claro, né? Quando essas franquias muito longas e tudo, sempre misturo as histórias, sabe? Eu não sei qual que é o primeiro filme. O primeiro filme, geralmente, a gente lembra um pouco mais, né? Porque é o mais emblemático e tal. Mas do 2 pra frente, assim, até os últimos, assim, chegando nos últimos, pra mim é tudo um filmão e eu não consigo lembrar que esse é o primeiro, esse é o segundo. Lembro de cenas, assim, sabe? Cenas do Hora do Pesadelo. Qual? Não sei. E aí, eu acho que o Sexta-feira 13 é um filme que ele acontece tantas coisas iguais, assim, sabe? Acontece sempre em Crystal Lake. Tudo bem que o Hora do Pesadelo na Elm Street também, né? Não sei se é sempre lá. Eu acho que é. Sempre igual, assim, sabe? As pessoas são meio parecidas, tudo é meio igual, que eu acho que esse recap meio que dá uma ajudada nas pessoas a entenderem, assim. Os filmes do Jason, né? Sexta-feira 13, eles são muito menos inventivos do que os outros, né? Então, porque basicamente ele correndo atrás dos outros, atrás dos outros na floresta, matando um monte de gente, então a gente vai meio que lembrando um pouco. O que ele tem de diferencial dos outros é que o Jason sempre muda de aparência. O Fred sempre tem a mesma aparência, a mesma roupa. O que muda no Fred é que às vezes ele tá de manga longa, manga curta, de chapéu, sem chapéu. O Pinhead é o Pinhead, né? Não muda. Mas o Jason, todos os filmes têm uma aparência diferente, né? É verdade. Eu acho que pra gente gravar, com a gente gravando agora esse episódio, os episódios, né, de Jason pro podcast, eu acho que vai ficar um pouco mais marcado, sabe? Sim. Porque a gente sabe, né, que os primeiros 2 foram, que a gente já tem gravado já, né, aqui, pra você ouvir, só procurar aqui, né? 3? Tô falando dos 2 primeiros. Sim. É a mãe dele, né, que é o... Não, amanhã no primeiro. Só no primeiro? Só no primeiro. Eu achava que fosse nos 2 primeiros só. Que louco. Não, parece só a cabeça dela. É verdade. Mas enfim, esse filme era pra ser o último da franquia, né? Já estavam ali de saco cheio de fazer e tudo mais. Eu acho que a bilheteria talvez não estivesse sendo mais tão satisfatória. Tanto que era pra ter acabado, mas não acabou. E assim, a gente só saberia disso no futuro, mas pra aquela galera que assistiu no cinema, até então esse seria o último filme. Até que eles convidaram o Corey Feldman para fazer o filme, né, que é um ator mirim famoso da época, que ele tá em Goonies, Garotos Perdidos, Conta Comigo, Gremlins. Provavelmente você já viu um filme com o Corey Feldman, com certeza. Se você tem mais ou menos a nossa idade aqui, você já viu, ou se você gosta de filmes mais antigos. Ele era muito famoso nos anos 80, 90, né? E aí ele tá no filme, e ele é um personagem marcante, né, ele que mata o Jason no final e tudo mais. A ideia é que a franquia continuasse com ele, como ele sendo o Jason. Foi um tiro que saiu pela culatra. Na verdade, o Corey Feldman volta no 5, que a gente vai falar daqui a 3 episódios. Só que ele só aparece numa cena muito rápida, porque ele já tava fazendo outras produções, então ele não podia voltar. Porque o Jason, os filmes do Jason, eles eram uma fábrica de filmes. Saiu um por ano. Voltando aqui ao 4, né? Além dele, tem o famoso no futuro também, que naquela época não era famoso. Era o Crispin Glover, o pai do Marty McFly. No De Volta para o Futuro, Willard, da Vingança de Willard, que é o filme dos ratos, lá o cara que manipula os ratos, passava no SBT direto esse filme. E um filme famoso com ele também é O Povo contra Larry Flynn. Cara, como ele tá feio nesse filme, né? Tipo assim... Ele é um cara feio. Ele é um cara feio. Assim, ele tá... Eu achava ele estranho assistindo o Sexta-feira 13. Eu achava ele meio estranhinho, assim, e tal. Mas quando eu vi a cara dele depois, porque eu não lembrava, né, do rosto dele, nem nada, eu falei, gente, esse cara tá melhor na adolescência do que na fase adulta. Pra galera mais nova, que talvez tenha assistido aí a série do Deuses Americanos, que passou no Prime Video, o Crispin Glover tá lá e ele é Jesus. Ele é uma representação de Jesus. Estava comentando sobre a bilheteria do filme. Ele custou, né, pra fazer 1,9 milhões de dólares. E ele rendeu, na primeira semana, mais de 11 milhões de dólares. Porra! Se pagou logo no começo. Então. Eu acho que o lance do capítulo final meio que dá essa Pode coisa, ser, né? Tipo, o último filme, nunca mais vai ter. Última vez que você vai ver no cinema e tudo mais. Exatamente. E o terceiro, ele foi feito com 2 milhões de dólares. Nossa! E rendeu
faturou 36 milhões. É por isso que sai um por ano. É verdade. É uma máquina de fazer dinheiro, né? É verdade. E aí, considerando o rendimento, né, apesar do quarto filme que a gente tá falando agora, né, o capítulo final, ele ter se pagado logo na primeira semana, ele não rendeu tanto quanto o terceiro, né, que é o anterior, que rendeu, nossa... 18 vezes mais. E tem uma surpresa muito boa, que a gente acabou descobrindo, né? Que o diretor de fotografia desse filme é um brasileiro, né? Cara, sim, é engraçado porque eu gosto de ficar vendo o nominho das pessoas, assim, sabe? Eu gosto de ficar detectando possíveis brasileiros nos créditos dos filmes. E logo no início, a gente viu lá um João Fernandes. E eu fiquei assim, João Fernandes, mas com S é muito brasileiro isso. Porque se fosse com Z, eu já ia imaginar que é latino, né? Não daqui do Brasil, nem nada, mas, como é que fala? Os latinos falam espanhol, né? Porque geralmente latino brasileiro tem Fernandes, Rodrigues, tudo esses ex aí tudo com S, né? E aí eu pensei, cara, João Fernandes é muito brasileiro. Aí a gente foi pesquisar, realmente ele é brasileiro. Sim, e ele fez a fotografia de Braddock, que é um filme super conhecido, e A Colheita Maldita também. Cara, sensacional, assim, né? não foi só essas produções, foram outras, né? Mas as mais conhecidas, né? assim, pelo menos do público brasileiro, sim. Cara, ele fez muita coisa, eu tava vendo lá o IMDb dele e tal, ele fez bastante coisa. Mas pra gente o mais relevante é esse. Eu achei legal, cara. Legal. Muito Hoje ele é um foda, senhor né? já de 80 e tantos anos. É, ele nasceu em 30 e pouco, 36, né? 36, 39, eu acho. Mas eu achei legal, assim, né, cara? Um brasileiro tá lá no filme, nos anos 80, o cara tava lá em Hollywood fazendo um filme, fazendo fotografia de um filme... Cara, muito legal. Quem dirigiu esse filme é o Joseph Zito, que também dirigiu Braddock. Ele tá lá por conta do Joseph Zito. Legal. Cara, muito legal. Eu fico muito, muito feliz, assim, quando eu vejo brasileiros fazendo coisas importantes, assim, no cinema. Tanto aqui no Brasil, quanto fora também, né? E é legal que, assim, não tem nada extraordinário de fotografia nesse filme, mas tem uma cena que, como a Cal já comentou lá no começo do filme, o Jason tá morto, vai pro necrotério e tudo mais, e aí eles usam uma Steadicam, que é aquela câmera que ela fica parada, filmando, dando tipo um ponto de vista, que é muito usada no Evil Dead, A Morte do Demônio, ela dá a representação dos nossos olhos. A gente se mexe e as coisas não se mexem. Quem se mexe é a gente. Ela dá essa ideia. Então, ele usou essa câmera na hora que o Jason tava deitado no necrotério. Pra mostrar que ele não tava morto. Então achei legal, mas eu falei, então vai ter alguma coisa inventiva. Não teve, só teve isso, só, infelizmente. Pior, verdade. Esse filme se conecta com o 3, assim, cara, tipo, minutos depois. Né? É verdade. Sabe o que parece o filme do Jason? Parece que é uma rotatividade de gente que vai lá. Porque é um filme por ano, a gente acha que todo ano vai um pessoal novo lá pra ser morto. Eu acho que é mais ou menos isso, porque é um lugar de férias, né? Sim, mas tipo assim, quando você vê que parece que conecta minutos, parece que tipo assim, é um negócio que nunca, não tem a temporada de alta temporada, parece que a alta temporada é pra sempre, sabe? Né? Assim, tipo, talvez morreu ontem, amanhã já tem gente, morreu ontem, amanhã já tem gente. Talvez seja aqueles lugares que a galera vai visitar, tipo assim, é um lugar, sei lá, assombrado, maldito, vai visitar por conta disso, né? E isso não é falado do filme, isso é especulação nossa, lógico. Mas se for pensar bem, nesse terceiro aí, o flashback, ele acontece, só que ele acontece narrado por um dos personagens, que ele vai contando a história. Por um dos personagens do 2, inclusive. Exatamente. Então aí eu acho engraçado, porque assim, eles sabem das histórias que acontecem por ali, assim, sabe? Mas é engraçado porque parece que o Jason, ele é uma lenda, né? Ele é uma entidade e tudo. Nesse filme, eles comentam bastante sobre ele na TV. É falado dele na TV, que ele tá no necrotério. Até quando tem lá os dois enfermeiros lá, juntos, que uma das enfermeiras, inclusive, tem até uma curiosidade sobre ela. O nome dela é R. Morgan, e é homenagem a uma atriz que estava no filme, a Robbie Morgan, que no primeiro filme, que era a Anne do filme. O jornalista fala, Killer de Crystal Lake, agora está no necrotério, ela dá até uma risadinha, e o cara faz uma brincadeira lá com a mão dele e tudo mais. É verdade. O cara tá com a intenção de transar e tal, né, com a enfermeira, que é aquele fetiche, né? Esse filme é cheio de fetiche. A matança começa ali, né, cara? E são duas mortes bem sinistras, assim, né? Jason já começa matando violentamente pra mostrar que esse filme realmente vai ser um filme bem violento. Apesar de, quando o Jason, tipo, já tá indo pro Crystal Lake e tudo mais, ele, mais pra frente do filme, eu vou avançar um pouco, ele mata a galera e ele vai matar uma das moradoras lá, não mostra a morte, né? Eu fui pesquisar e tem num corte, tem um corte que foi lançado em 2009, tem a morte, assim, não tem a morte, o final da morte. A Trish e o Tommy encontrariam
mostrariam a mãe morta, ou só o cadáver da mãe e tal. Mas isso não entrou no corte final, e eu também nem achei essa cena, assim, pra comentar nada demais, até pra gente ver essa versão que foi curioso, lançada. né? É curioso, mas... É curioso, porque ela de repente sumiu e eu meio que não lembrei mais dela, né? Aí você até comentou que, nossa, ele já matou a mãe. Eu fiquei assim, já? Uhum. E a gente tá falando do pessoal que mora, né? E como no filme anterior, né? Que já tinha até uma lojinha e tal. Agora moram pessoas lá, e mora essa família dessas 3 pessoas. Parece que a gente vai vendo vida ali, né? Acontecendo. Sim. Não é mais lugar de passagem nem nada, né? O pessoal tá morando lá já. Sim, moram mesmo, né? Parece que moram ali há algum tempinho já. Essa família aí tem um menino que é o Tommy Key, é o Corey Feldman, e ele é colecionador de máscara. As máscaras usadas no filme são protótipos de máscara para outros filmes que o Tom Savini usaria. Caralho, ou que usou, massa! Né, para outros filmes e tudo mais, que são muito bem feito, né? Tudo muito bem muito perfeito, é muito perfeito. Até os efeitos, né? Tem uma máscara lá que ele coloca... mão, né? Que ele coloca a mão ali e vira o olho. Sim. Cara, é muito foda. Então são máscaras que seriam usadas mesmo. Mas a ideia inicial é que esse menino fosse um inventor e não um colecionador de máscara. Entendi. Um inventor de quê? Um nerd, assim, inventor, sabe? Tá, entendi. E ele ia inventar um micro-ondas, não um micro-ondas, uma coisa de algum artefato de micro-ondas que seria usado pra matar o Jason no final. Caralho, que foda! Mas eles desistiram da ideia. Provavelmente ia dar um trabalho, né? Então. E também eles teriam que... Será que eles não pensavam que talvez pudesse haver alguma continuação em algum momento? E se eles fizessem isso daí, teriam que ter uma criatividade mirabolante pra fazer com que o Jason volte? Porque eles matam o Jason de maneiras que é possível ele voltar, né? Porque se eles desintegrassem o Jason, teria que ter uma outra pessoa. Provavelmente pensaram nisso. Né? Porque imagina... a ideia é que o Tommy Jarvis fosse o Jason futuro, né? Mas... Nossa, pior que faria muito sentido também se ele tivesse conseguido matar o Jason. Mas é legal que conecta com o final, a questão dele raspar a cabeça e tudo mais, dele ter essa visão, porque ele deve ter analisado o Jason. Se ele faz máscaras, é verdade. Né, ele analisa e tal, do que ele vai fazer a máscara, ele assiste filme e tudo mais. Então ruim, assim, né? Ele foi inventivo. De alguma forma, ele foi inventivo. Verdade. E ele mata o Jason assim, né, cara? Enfim, a gente vai falar mais pra frente, né? E aí, né, a gente vê a família vivendo ali e tudo, ainda tá todo mundo vivo, né? E aí eles começam a ouvir uns sonzinhos de pessoas, de carro e tal. Tem uma casa próxima da casa da família que, assim, quando você vê a casa próxima, ela é um pouco afastada. Mas tem um momento, né, que depois que os jovens chegaram na casa do lado, num casarão gigantesco, que eles, não sei se alugaram e tudo, né, pra ficar lá, pra curtir o lago, essas coisas, né? Coisas de jovens, tem um momento que um casal vai começar a transar num dos quartos lá, né? E na verdade a menina tá tirando a roupa e o Tommy tá no quarto dele olhando. Então a gente fala assim, cara... Tinha esquecido dessa cena. Assim, teoricamente eles estão ouvindo a voz lá longe e a casa é bem afastada. Só que quando ele olha pela janela, parece que é um apartamento do lado, assim, sabe? Tipo, é uma casa com a janela do ladinho dele, assim, sabe? Cara, e do jeito que ele tá, parece que tava mostrando a mulher pelada pra ele mesmo, né? Então, porque assim, ele tava só com a cabecinha levantada na cama e olhava e falou, gente, mas... Fetiche número 2, hein? Fetiche número 2. E aí rola isso, então esse pessoal chegou, né? E aí eles estão naquela fúria de fazer sexo e usar drogas. E, inclusive um dos caras, ele é aquele drogadão, aquele Zé Droguinha mesmo, assim, sabe? Que vive pra maconha e tudo. Fala, ai, gente do céu. E encontraram fitas de... Nossa, muito tosco isso, cara. De filme antigo, né? Dos anos 60, não sei, mais ou menos assim. Muito tosco. Tinha tipo aquelas melindrosas e tal, mas elas estavam super peladas e tudo. Anos 30 praticamente, parecia, né? E ele ficava assistindo e ficava lá vendo peitos. E, cara, esse filme é realmente um filme que é baseado em Jason matando pessoas e adolescente vendo peitos. Dá pra gente contar, tem o fetiche de enfermeiros transando. Fetiche de um moleque vendo gente pelada. Aí depois tem o fetiche da menina, não sei se era a primeira transa dela, mas... Assim, eu não tô fazendo kink shame aqui, não. Sim. Eu tô falando porque o filme chega a dar uma cansada, né, cara? Então, ele pegou, parece que todos os fetiches, assim, todas as fantasias sexuais. Transando no chuveiro. Transando no chuveiro. O menino que fuma maconha e fica assistindo gente pelada na TV. Do punheteiro, assistindo filme pornô, tem vários. E tipo assim, não é nem filme pornô, são umas mulheres dançando de dentro de fora. Porque é um estereótipo do punheteiro. Então, e aí eu olho assim e falo, caralho, gente, pra quê? Sabe assim? Tem gêmeas. Aí,
Tem as gêmeas peladas. Tem as gêmeas, uma fica com o cara, tipo assim, uma tá dançando com um cara e rola aquele fetiche também do cara ter que correr atrás da menina que não quer ele. Porque Sim. ela tá dançando com ele, ela não faz nada com ele, aí ela vai pro outro, na verdade é um fetiche mais da menina, meio que, é um fetiche dela mesmo, né? Que ela tá dançando com um, mas ela vai com outro e beija outro e fica olhando pra aquele que ela tava dançando. Então o fetiche dela é esse, né? Dele ficar olhando, ficar com ciúmes e tal, tudo. Nossa, é um filme regado de fetiche de homem, mulher, whatever, assim, sabe? É um filme regado de fetiche, adolescente. Eu não sou nenhum purista, eu gosto de ver gente pelada em filme, não tem problema, eu gosto de ver sexo em filme, acho legal quando tem, mas quando é muito, aí já porque dá nos uma anos cansada. 80 rolava muito isso, né? E outra, a gente percebe que é um filme um pouco... Tem essa pegada machista mesmo, né? O fetiche da menina, no caso, é fazer ciúme pra um cara. E todos os fetiches dos caras é ver mulher pelada, é peito balançando na cara deles, é um monte de coisa assim, você fala, caralho, gente, eu também queria ver um peru, sabe assim? Mas não tem uma bunda masculina, não tem nada. Não tem nada, Os realmente. caras aparecem da cintura pra cima, eu falo, gente, peito de homem, gente, eu vejo na rua, se eu andar na rua. Mas além desses jovens aí, tem um ilustre convidado que aparece, que é o Rob Dyer. Dyer. Cara, se eu não conhecesse, se eu estivesse assistindo em 1980 e pouco, eu teria achado que ele era o Jason. Porque ele tava muito estranho e ele tinha um facão. Assim, na Hoje primeira em dia- cena, eles tentam enganar a gente. De que é. Então. Só que o Jason tá ali. Porque o cara que mostra tá de calça, com a calça diferente da calça dele. Sim, mas eu achava que pudesse ser, assim, sabe? Porque tinha uma energia de Jason sempre Sim. quando ele aparecia. Eu falava, Até porque assim, ele tá lá caçando o Jason. E a questão dele, o Jason matou a irmã dele. E assim, pra gente, na hora, a gente, pô, quem é? Então você tem que pesquisar quem é. A irmã dele é a Sandra Dyer. É uma menina que aparece no filme 2. Tá, essa pessoa é essa pessoa. Enfim, mas ele tá lá por conta disso, né? Eu acho que, cara, esse personagem podia ter sido melhor trabalhado, que ele morre de uma forma ridícula. O Jason vai matar ele e ele fala, socorro, eu tô morrendo, ele tá me matando. ele tá me matando. Ai, gente, Caraca, foda. velho, muito, muito tosco, assim, sabe? Falando de mortes, aqui eu vi grandes mortes. O Jared Leto... dos anos 80, né? Dos anos 80. Cara, porque o cara é a cara de Jared Leto hoje em dia, né? Só que o cara era jovem. Mano, ele esmaga a cabeça dele, né, cara? Com a mão, assim, ele empurra a E mão. vai de pouquinho em pouquinho e vai esmagando. A gente vai vendo aquele bonecão lá com o olho E é bem feito, não é tosco, não. É bem esbugalhado. É verdade. Tem um cara lá que ele enfia o arpão na virilha, no peru, sei lá, onde é que enfia e levanta o cara também. Nossa A menina que morre com a facada no barco lá, que ele enfia a faca por baixo, assim, é a mais tranquila das mortes, assim, que a gente vê. Porque o resto é tudo macabro. Mano, ele pendura o cara na porta com os braços e as pernas abertas. Ele realmente tá muito sádico. O Rob, ele, pra assustar a Trish, ele joga o cadáver dele dentro da casa dela, né? Pela janela. O Crispin Glover, ele tá querendo saca-rolha, enfia o saca-rolha na mão dele. Quando ele olha pra trás, ele dá uma facada no meio da cara dele, assim. E mostra tudo também. Realmente... É verdade. Ele porque o Tom Savini voltou, né? O Tom Savini, ele tinha saído do segundo e do terceiro, ele voltou pro 4. Então os efeitos especiais tão fodas, assim. E o Jason, ele tá bem aquele Jason sádico e... sádico mesmo, né? Porque eu ia falar que é meio cômico, assim, por conta de ser, por exemplo... onde tá o saca-rolha? Tá aqui, na sua mão, seu filho da enfia puta. na mão do cara. Eu falo, caralho, gente, é muito foda. Porque se o Jason falasse, ele diria isso, sabe? Aqui, seu filho da puta. Provavelmente. E o Jason dá um grito, né? Quando o Tommy ataca ele grita. Ai, é verdade! No começo do filme eu falei, quem será que é a Final Girl? E eu imaginei que era a Trish mesmo, né? A irmã do Tommy. Até porque ela é a puritana do negócio, né? Ela não transa, não fuma, não bebe. Ela não tava no meio do pessoal lá, né? Uma menina, entre aspas, de família, né? O conservadorismo fala alto nesse filme, né? Foda. Muito. Mas tem uma coisa interessante sobre isso. Tem uma cena que ela tá super assustada, correndo do Jason. Que você até falou, nossa, mas como ela tá assustada? E aí, eu fui ler, o cara que fez o Jason chama Ted White.
E no set, ele não falava com os atores. Ele não queria que ninguém... as pessoas falavam com ele, ele ignorava e tudo mais, porque ele queria manter o mistério, sabe, do Jason, que as pessoas tivessem medo dele. Então, ai, gente, que ela tava com medo de verdade. Que nervoso! Cara, e sempre rola umas coisas dessa em filmes do Sexta-feira 13, né? Eu não lembro se era no primeiro ou no segundo, que uma das atrizes tem aquela cena que ela tá atrás da janela e de repente o Jason, ele quebra a janela e é no segundo filme, que eles reproduzem aquela cena de coisa no E aí é no segundo filme que eles fazem isso. E assim, o diretor, ele não falou pra ela quando que ia acontecer isso. Então ela leva susto real. E ela fica meio que um trauminha, assim, nessa época. Porque eles tinham que fazer de novo, ela não queria fazer de novo. Imagino, E aí o susto dela foi real. Então eu acho que rola muito disso no Sexta-feira 13, né? E todos os filmes referenciam a primeira cena que o Jason aparece no barco. Esse também aparece, né? Porque o Jason mata uma das moças peladas. Inclusive vai tomar bem pelado naquele... Mano, que lago nojento. Nossa, muito. É um barro em volta. Nossa, é muito nojento. Ela vai lá dar uma pelada lá e o Jason só aparece também no barco igual ele aparece, só que em outra perspectiva. Eu acho massa quando eles fazem isso numa franquia grande, que nem Jason, Hora do Pesadelo e tudo, que eles reproduzem uma cena que é emblemática, talvez no primeiro ou no segundo filme, sempre é uma cena dos primeiros filmes mesmo, né? Que fica emblemática e tudo, daí eles vão reproduzindo todos os filmes em vários contextos diferentes, né? Sim. O filme ele não tem muito o que se falar. É basicamente um roteiro padrão de Sexta-feira 13. É um roteiro padrão de slasher, de qualquer slasher. Que você poderia trocar ali o Jason e os personagens por qualquer outro, né? A gente já comentou e tal, que o Tommy raspa a cabeça. E o Tommy que mata o Jason, né? Porque sobra o Tommy e a Trish. E ele acaba matando. E ele fica na fúria matando o Jason. Morre, 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 morre. Batendo na cabeça dele. E no final eles estão no hospital e tal, né? E ele dá um abraço na irmã e a câmera trava na cara dele, assim. Como todos os filmes do Jason travam na cara de alguém, né? Ou alguma coisa, trava e fica... granulado, assim, né? Fica aquela imagem granulada. Um pause, né? Quando você aperta o pause. Antes disso, ele até raspa a cabeça, como você comentou lá no começo, né? Ele raspa a cabeça e ele faz o mesmo... O que é? Ele raspa a cabeça toda errada, fica o moleque tá no hospital e ninguém consertou o cabelo do moleque, velho. Caralho, gente, velho. Que cara, imagina se eu vejo um moleque desse, branco do jeito que ele é, com aquela cabeça cheia de pelinho aleatório, assim, eu acho que eu tô vendo um espírito. Cara, ele parecia uma pessoa morta. Por que no hospital não fala, poxa, vamos raspar seu cabelo direito e tal? Cacete, mas ele faz aquele mesmo esquema da atriz da personagem engana o Jason com a mãe dele, né? Sim, que coloca a roupa da mãe e tudo, né? Ele, no caso, meio que se travestiu de Jason mesmo, né? Pequeno. Ele era criança, né? O Jason estava vendo ele mesmo ali. Então, daí ele meio que fez com que ele se parecesse com ele mesmo, estivesse olhando no espelho. Lembra, Jason? Lembra? Então ele falava meio que no mesmo sonzinho que a mãe dele fazia, né? Jason. Mas enfim, tem uma última curiosidade, né? Que o Crispin Glover é tão ridículo. Essa cena, é muito ridícula essa cena. Que é a cena onde eles estão festejando, onde tá mostrando cada jovem. Tá todo mundo vivo, né, e tal. Lá mais para o começo do filme. E tem uma dança muito escrota que o Crispin Glover faz, cara, nossa. Sim, não, primeiro que ele chega pra menina, de boa, assim, ele é super tímido e tal, fala assim, quer dançar comigo? E ele dá a mãozinha. Música do AC/DC, que não tem nada a ver, né, nem uma música de dançar, né. Então, aí ele dá a mãozinha pra ela, assim, e ela não quer, daí ele chega e começa a dançar, ele fica assim, daí ela levanta, ele fica na frente dela e começa a dançar, tipo, braço pra frente, braço pra trás, começa... Ele lembra aquele meme do carinha lá que... Ai, do Dimitri. Que não chama nem Dimitri, mas é o... então... então aí... Cara, é muito louco, porque assim, gente do céu, como que você dança com essa pessoa? E era uma dança que ele fazia quando ele ia nos clubes daquela época. Que loucura. Deve ser muito engraçado ver uns caras desses. Acho que ele realmente faltava um parafuso na cabeça do Crispin Glover, cara. Nossa. Cara, é muito foda, é muito engraçado. Mas agora sim, que nota você dá pra esse filme? Cara, eu vou dar nota 3,5. Eu dou nota 2. Nota dó. Nota dó. Qual a nossa média? 2,75. Nossa, até muito pra esse filme, eu acho. Capítulo final. Não vai ter mais, não. Não vai ter mais, não. Mentira, daqui a 3 episódios tem assim. E onde as pessoas podem ir para ouvir o nosso podcast?
A gente tá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcasts e agora também na Aurelo. Pode continuar procurando a gente pelo seu agregador de podcast favorito, procurando por Terror Sem Medo. Lembrando que onde der pra dar 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas. Comenta também onde der pra comentar. É isso aí. Tudo muito obrigado a quem tem dado 5 estrelinhas, quem tem ouvido o nosso podcast. Muito obrigado. E onde as pessoas podem nos encontrar no Instagram? Eu sempre bugo nisso. Pode encontrar no Instagram. Vocês podem encontrar a gente no @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Lá você pode comentar, dar dica, dar sugestão, comentar também coisas do podcast, dar uma outra ideia de episódio. Mesmo, né, sobre... então, e no próprio episódio mesmo, contar uma curiosidade que você saiba, que a gente não comentou aqui e tudo, né? E também você pode mandar um e-mail pra gente, sua cartinha, no e-mail terrorsemmedo13@gmail.com. Sim, os dois, o link pro Instagram e o link para você clicar lá e mandar um e-mail direto pra gente tá no post deste podcast. Olha aí que simples. Agora é fácil, muito fácil. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau!